Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28, que fala sobre Isaac manda Jacó a Padá-Arã. Também tem a visão da escada de Jacó e a coluna de Betel. Então vamos falar sobre a narração dos versículos número 28. Significa para a mensagem do evangelho de hoje. Aleluias. A história da fuga do patriarca Jacó da cidade de Berseba para Padã-Arã traz à luz, irmãos, detalhes de desígnios presentes no coração de Deus desde o tempo antigo. Eu quero dizer que desde esse tempo, irmãos, a graça de Deus já se fazia entre os homens. Quer dizer que essa história que se passa há mais de 3.800 anos ou 1.800 anos antes de Cristo. Quero que representa um simbolismo, irmão, uma palavra interior que o Evangelho fala muito em nosso coração e no coração do homem. Eu quero dizer que Jacó e Esaú. A simplicidade, irmão, da curta afirmação presente no texto desse livro, do livro de Romanos 9:13, ela traz em si um contexto histórico, cultural e espiritual riquíssimo, que ajuda a entender a decisão sintomática de Jacó, ao deixar a seu pai e mãe e sair em uma jornada de aproximadamente 800 quilômetros entre Berseba, que ficava no extremo sul de Canaã, para a cidade de Harã, que estava situada onde atualmente seria o sul da Turquia. Romanos 9:13, irmãos, nos fala como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Para entendermos essa afirmação, irmão, de amor e preferência por um aborrecimento de outro, quer dizer que nós precisamos analisar todo o texto em que ambos estavam envolvidos. Sabemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas, e que o aborrecimento de Deus é somente uma reação à má conduta humana. Eu quero dizer para os irmãos que nesse texto Jacó e Esaú moravam com Isaac e Rebeca, seus pais, em Berseba, uma cidade que estava inserida, irmãos, em um pequeno deserto chamado pelo mesmo nome, deserto de Berseba, na região do deserto de Negev. Este é o mesmo deserto onde Abrão cavou um poço e onde ele e Abimeleque, rei de Gerar, fizeram um pacto. Daí o significado do seu nome, Poço do Juramento. Esse deserto, irmãos, era de um tipo chamado Arábia ou Meditar, onde havia uma pequena quantidade de chuva ao ano, que possibilitava para eles uma vida animal e vegetal, e numa certa época podia se plantar. Entretanto, irmãos, na maior parte do ano fazia-se necessário possuir habilidades para caça e muita resistência física para ficar naquele lugar. Eu quero dizer para os irmãos que Esaú, ele era habilidoso caçador. Esaú, em sua força física, em seu vigor natural, irmãos, ele tornou-se habilidoso caçador. Caçar em uma região desértica exigia muita robustez física e mental. Suportar o calor do dia e o frio da noite, vencer a solidão de imensas áreas vazias em busca de alimento. Não havia supermercados como hoje, como nos nossos dias atuais. Sair e caçar, trazer o sustento para casa, era essencial, irmãos, para a sobrevivência da família. Desta forma, irmãos, Esaú sente-se poderoso na sua cultura. Não dependia de ninguém. Acostumado a caçar e pegar o que necessitava. Em sua força, quanto mais forte, mais incrédulo se tornava. Quanto mais habilidoso, mais desprezava a espiritualidade, irmãos, de um Deus invencível, um Deus inatingível, um Deus intocável. Eu quero dizer, irmãos, que ele passou a confiar na força do seu braço, produto do seu conhecimento. E hoje não é diferente, muitos confiam na força do seu braço e esquecem das mãos de Deus. Não cria no Deus que não se podia ver. E essa incredulidade dele é confirmada pelo seu casamento com a mulher Eteia, adoradora de Astarote. E isso foi para Isaac e Rebeca como uma amargura de espírito.
E por isso, por depositar sua confiança em si mesmo, quer dizer que ele foi rejeitado por Deus. A palavra em Jeremias 17,5 nos fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Jacó, irmãos, porém, era franzino. Jacó era mais delicado, voltado para sua mãe e para os afazeres domésticos. Não tinha a robustez e o vigor físico de seu irmão mais velho, muito menos a sua habilidade na caça. Ele era considerado mais fraco, mais dependente, a figura do guerreiro valente, do caçador voraz, do conquistador por suas habilidades e conotações físicas. Ele era dominante naquela sociedade, irmãos. Se nós formos ver pela perspectiva humana, Esaú, casado com uma filha dos povos daquela região, se preparava para herdar também os bens de seu pai, Isaque, e se tornar senhor de tudo. Jacó, porém, na sua fraqueza, na sua incapacidade, ele crê nas histórias do Deus de Abrão que já começam a fazer sentido. Aliar-se a um Deus que socorre ao menos os favorecidos. Mas ele, irmãos, ele recorre ao engano e à trapaça para se favorecer, roubando assim a bênção que seu irmão havia desprezado. Seu nome toma assim uma conotação de enganador, e ele tem que fugir da ira de Esaú. Olhando a história de Jacó, irmãos, até este ponto, nada de bonito, nada de extraordinário, nada de especial encontramos para que justificasse a afirmação de Deus: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em Abrão, ao menos, nós vemos Deus se aproximando de um homem de fé. Por isso foi chamado pai da fé. Em Jacó, no entanto, vemos fraqueza, dependência, engano, trapaça. Qual a razão, então, para o Deus perfeito se aproximar de um homem com tantas imperfeições? Aleluias! Olha que palavra maravilhosa, endereçada pelo Espírito Santo. Aí, irmãos, vemos que Jacó é ou não razão para que Deus dele se aproxime e, ao mesmo tempo, a própria razão dessa aproximação. Porque sem Abrão, Deus se digna aliança com um homem de fé e caráter. Em Jacó, Deus se digna também a sua graça de buscar e transformar um homem ainda pecador, cheio de fraquezas e imperfeições. Eu quero dizer, irmãos, que em Jacó a graça de Deus começa a ser manifestada. Romanos 5,8 nos fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero dizer, irmãos, que em Jacó Deus começa a revelar os seus planos de graça e misericórdia. Tendo Jacó andado cerca já de 100 quilômetros na altura de Betel, a caminho da casa de seu tio Labão, irmão de sua mãe, dorme sobre uma pedra e tem um sonho da visão de uma escada onde os anjos desciam e subiam do céu à terra. Esta visão, irmãos, é futurística e profética. A escada que ele viu, que fazia ligação entre a terra e os céus, irmãos, era um símbolo de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que João 1,51, e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus ele é a escada que faz a ligação entre o céu e a terra. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Então, na sua fuga, originada pela sua fraqueza e seus erros, ou seja, na confissão da incapacidade de Jacó, Deus, ele renova a sua aliança que havia feito com Abrão e Isaque. Eu quero dizer, irmãos, que Jacó, porém, ainda não entendia as particularidades do Deus invisível. Ele vê a figuração da matéria como se fosse algo concreto e tangível. Entretanto, todas aquelas visões, irmãos, eram símbolos ou sombras, figuras das coisas futuras que aconteceriam ou estavam no plano espiritual. Aí Jacó unge a pedra onde dormiu e chama o lugar de temível, casa de Deus. Mas ele ainda não entendia que lugar temível é o próprio coração do homem. Atos 17:24
diz que, ó Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, irmãos, que a casa de Deus é o próprio ser humano. Jacó olhava e não conseguiu discernir que o reino de Deus era ele mesmo. Ele era o próprio templo de Deus. Nós somos templos de Deus porque Deus não habita em templos de pedras ou tijolos. Lucas 17, 20 e 21 que fala, é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É o próprio Jesus falando. Vós sois os templos de Deus, onde o Espírito Santo habita desde a antiguidade. O Pai tem demonstrado a sua compaixão pela humanidade perdida. Mesmo em suas fraquezas, confesse a Deus a sua incapacidade. Não se ache bom, perfeito. Não espere que você melhore. Não espere que você mesmo se justifique. Aceite a graça do Pai. Lembre-se que a graça de Deus foi derramada com amor sobre todos os homens. Esse amor é tão grande e profundo, irmãos, que doou-se a si mesmo, sendo esmagado na cruz, fazendo-se de simples pecadores herdeiros de Deus. É isso que o Espírito Santo nos fala esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Creia e receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.